responsável pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais no homem, tá? E também de características como crescimento da barba, emagrecimento da voz, engrossamento da voz, né? E também formato masculino do corpo. Mas o que é que tem causado muita polêmica, né? É que esse assunto aí, esse assunto de hormônio, né? Ele tem sido usado para fins estéticos também. Muitas mulheres também estão usando aí, viu? Mas quais são os riscos? Você sabe? Para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o nosso endocrinologista, Dr. Felipe Menezes. Tudo bom, Dr. Felipe? Tudo bem, seja bem-vindo, maravilhoso. Boa tarde para bem. você, Dr. Felipe. Fala um pouquinho sobre a testosterona. O que é que pode causar no organismo, né? Se for usado de forma irregular, inadequada. A gente sabe que existem muitos efeitos colaterais, não é verdade, doutor? Com certeza, Quais são Maria. esses efeitos? Vamos lá. Primeiro dizer que a testosterona no homem, ela é produzida na adrenal e é produzida no testículo. Na mulher, ela é produzida na adrenal. Então, pasmem, a testosterona também é produzida pela mulher. Então, assim, quando você vê na academia aquelas mulheres com as características sexuais secundárias parecidas, masculinizada, geralmente muitas é decorrente da aplicação de testosterona, porque ela masculiniza a mulher. E a mulher começa a ter as características masculinas. Exemplo, pode ter queda de cabelo, por isso que você que está fazendo academia e começa a aplicar testosterona vai observar essa queda de cabelo, o engrossamento da voz, pode ter uma hipertrofia do clitóris. A mulher também, ela pode ter mais acne, tá certo? Mais espinhas. Então a pele fica mais oleosa. E fora o principal problema do uso de testosterona, que a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, proíbe para fins estéticos, é porque também a testosterona ela aumenta o risco de morte cardiovascular, que a principal morte é a partir dos 40 anos. Sim. Ela provoca a diminuição do HDL, que é o colesterol bom, que limpa as coronárias, e ela aumenta o colesterol LDL, que é o que provoca placa de gordura nas coronárias. Então ela tem esse efeito maléfico para o coração. É por isso que é difícil a gente ver. A gente vê o Schwarzenegger, a gente vê o Sylvester Stallone, acha que todos vão conseguir chegar àquela idade que usam testosterona. Mas eu tenho certeza de uma coisa, eles podem ter utilizado, mas hoje não utilizam mais. A gente não vê ninguém com a longevidade aumentada, vários e vários anos, que usam testosterona. É verdade. Então, é fundamental, a gente só indica a reposição de testosterona, no caso do homem, quando ele tem um hipogonadismo, que tem uma redução da testosterona total abaixo de 220, ou quando o homem tem uma testosterona limítrofe, que é entre 220 e 350, e a gente dosa a testosterona livre calculada, que é um método que a gente tem de dosar e verifica outras coisas, que é SHBG, que é a proteína sexual ligadora do hormônio sexual, a albumina, e a gente faz esse cálculo. Então, no caso da mulher, a principal indicação, às vezes, é quando a mulher tem uma queixa de diminuição na libido. Certo. Mas a gente, antes de entrar com testosterona, a gente tem outras opções, principalmente um remédio que serve para perder peso. As mulheres adoram perder peso. Já passa a receita. Exatamente. E serve também para aumentar a libido, tanto no homem como na mulher, que é a bupropiona, uma grande droga que a gente utiliza para controle da compulsão alimentar, que associado, eu gosto de passar sempre associado com outro inibidor do apetite, e tanto faz ajuda na perda de peso, como melhora a questão da sexualidade, da libido. E quando não resolve, no caso da mulher, a gente tem a opção também de prescrever a testosterona. Então, assim, essas são as principais indicações do uso da testosterona, tanto no homem como na mulher, tá certo? E a gente tem que usar com critério. Eu até me assustei que uma vez eu estava numa academia aqui conhecida, que eu não posso dizer o nome, que quando eu vi as mulheres estavam pegando mais peso que os homens, eu disse, rapaz, aqui é... O negócio aqui, a mulher tá mais maromba do que os homens, né? Exatamente. Aí a minha personal já disse logo, é isso mesmo que você está imaginando. Eles chamam veneno, é o veneno que está sendo aplicado aí. Viu? É verdade. Qual que é o efeito, né, da testosterona no corpo, né, dessas pessoas? O que é que pode estar fazendo? A gente vê a Graciane Barbosa, minha marombada é ela, viu? Pelo amor de Deus, aquele corpo... Não, naquele corpo eu não tenho inveja de jeito nenhum, minha gente. Olha, de jeito nenhum não queria ter aquele corpo, não, da Graciane. Poderia ser um corpinho menos, né? Assim, claro, ser definida é uma coisa, agora muito marombada é outra, né? Com certeza ela toma testosterona, né, doutor? E muita. Porque não tá com uma gota não, minha gente. Como é que é aquilo?
É alguma coisa ali que ela toma muito ovo. Haja ovo. Quem já viu, ela disse que come mais de 1.200 ovos por mês, é isso? Sei lá, um monte de ovo aí. Imagina a pessoa dormir com essa mulher, hein? Mas vamos lá, doutor Felipe, fala pra gente. Eu não posso fazer essa afirmação, assim, mas já vi na entrevista ela relatar que ela come muito ovo, então realmente muita proteína. Mas assim, quando as mulheres elas começam a ter características de masculinização, um aumento de uma força muscular, um aumento da massa magra que acontece, então, e começa, você vê literalmente a mulher pegando mais peso do que o homem, porque assim, geneticamente, a genética do homem, ele tem, pela questão também da testosterona, ele tem uma tendência a ter uma massa magra aumentada, naturalmente o homem tem uma força maior do que a mulher. É verdade. Então, por isso que até existe a lei protetora das mulheres, que é a Lei Maria da Penha, tá certo? Para proteger as mulheres contra essa questão de relacionamento abusivo e tal, que tem o homem essa relação. E então a gente tem que ter cuidado na hora de prescrever, porque eu vejo muita gente de outras especialidades que assim entram na parte da endocrinologia, querem entrar na parte da endocrinologia e que prescrevem testosterona só porque você quer. E não é assim, gente, tem que ter critério para prescrever testosterona. Como eu falei, o que mais mata depois dos 40 anos é infarto e AVC. E também uma coisa que eu queria dizer, que a gente tem cuidado com a questão da sepse, que é uma infecção generalizada que mata cerca de 20% das mortes totais é devido à sepse. Explica o que é a sepse. A sepse, Marília, é uma infecção generalizada que a pessoa... É uma infecção que tem uma disfunção orgânica, tá certo? Sim. Que pode ser suspeita de foco infeccioso ou confirmado. Muita gente acha que sepse é uma hemocultura, a cultura do sangue da bactéria deu sepse. Só é sepse se tiver isso. E não. Se você tiver uma suspeita, mas outros critérios que a gente utiliza, como se o paciente tem uma frequência cardíaca acima de 90, se o paciente tem um aumento da frequência respiratória, se o paciente tem uma alteração nos leucócitos, tanto para mais como para menos, se o paciente ele tem uma disfunção na pressão, principalmente a gente considera choque séptico, só para você ver a importância da sepse, 50% dos pacientes vão à mortalidade se não são tratados precocemente. Tem o Sepsis Survive Campaign, que foi feito um protocolo americano, que as melhores UTIs, que são nos Estados Unidos, que tratam sepsis, instituindo o tratamento precoce, mesmo assim a mortalidade do paciente é 50% com a sepsis e 90% no caso do choque séptico. Então é fundamental todos os médicos terem conhecimento, saber tratar uma sepse, tá certo? E entrar com um antibiótico precoce. E a gente também é fundamental, uma coisinha que eu queria dizer, Marília, que nós médicos, quando nos formamos, a gente se esquece de questão de empatia. Ter empatia pelo outro. Saber que podia ser um familiar seu, entendeu? Um filho seu que estivesse lá precisando. Então, assim, às vezes você está passando por um momento difícil e você quer, às vezes, só um pouco de empatia com a pessoa. O ser humano não é perfeito, mas às vezes a gente quer ter empatia pelas pessoas. Então, eu acho que é fundamental a gente tratar os pacientes, principalmente. A gente se formou, jurou Hipócrates, não foi pensando na questão, não foi pensando apenas em ter sucesso profissional, entendeu? O que a gente jurou foi atender os outros com a melhor qualidade possível que a gente pode dar. Então é fundamental a gente ter essa questão da humanização e da empatia, tanto com o paciente como com os seus familiares quando passam por um momento tão difícil que esse. Maravilha. Gente, olha, eu falei aqui do ovo, viu? Mas, por favor, viu? Eu sei que um monte de gente come ovo, né, doutor? Com certeza. Tem gente aí que passa na dieta, eu como pouco, tá, minha gente? A Virgínia come muito ovo, né? Todo mundo come muito ovo. A questão dos negócios que a gente diz assim, ninguém aguenta nem estar perto, não é por conta só do ovo, tá, gente? É por conta do ovo e outras coisas que a pessoa, alguns alimentos que a pessoa come que não dá muito certo. Às vezes você tem uma intolerância a uma coisa ou outra, um leite, um negócio. Então, quando mistura tudo, dá águia, né? Aí, por esse motivo, dá águia. Mas, doutor, eu quero agradecer aqui a você pela participação. Nosso tempo já acabou. Eu que agradeço, Marília. Qualquer coisa, a gente pode fazer um programa mais detalhado sobre a sepse, viu? Tudo certo, viu? Vamos sim, com certeza. Vou ficando por aqui. Tenha uma tarde maravilhosa e até amanhã, se Deus permitir. Um beijo. Tchau, gente. Fui.